Bom dia, pessoal! Bom dia! A vida é pra quem sabe viver. Bom dia, Pri! Bom dia, Juliana, Clarissa. Vamos chegando, meu povo! Se não teve jeito ainda. Tudo bem, pessoal? Como passaram essa semana? Essas 2 semanas, né, que ficamos longe. Na segunda-feira passada eu estava ao vivo num programa aqui em Maringá e tinham algumas pessoas que estão aqui na live que estavam presentes pelo YouTube assistindo o programa. Me diz aqui se você estava lá vendo a receita que eu ensinei, inclusive para ajudar no tema que falaremos hoje, saúde intestinal. Enquanto o pessoal vai chegando, vão ouvindo a música e eu vou colocar aqui, fixar o tema da nossa live. Você já sofreu demais, agora chega. Enquanto vocês vão entrando, quem já está aqui na live, vai me trazendo como é que está a sua saúde intestinal hoje. Você considera que sua saúde intestinal é boa, sua saúde digestiva, sua capacidade digestiva é boa? Intestino funciona direito? Tem refluxo, não tem refluxo, azia? Como que tá hoje a tua saúde intestinal? Vai ao banheiro todos os dias? Me fale o que você acha. Qual é a qualidade hoje da tua saúde digestiva intestinal? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele. Bom dia, Robson. Rafinha chegou. Rafinha, sábado que vem, sábado agora, estamos juntas na aula ao vivo da mentoria, hein? Rafa é aluna da mentoria. Você entrou na mentoria? Você que tá aqui me vendo, entrou na mentoria? Diz pra mim se entrou. Começamos oficialmente hoje a mentoria. Hoje finalizamos as inscrições. Se você não entrou ainda, dá tempo de entrar, viu? Mentoria Alimente Sua Alma. Vou abaixando agora o volume da música. Vamos começar com o nosso tema, né? Com o nosso tema. Ninguém escreveu aqui como que tá a sua saúde intestinal. Quero saber. Quero saber para começar. Também quero saber se vocês têm alguma dúvida já acerca disso. Deixa anotadinha a dúvida aí, vão me passando para que a live seja bem aproveitada, certo? Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo. Pessoal, vocês escolheram o tema da live de hoje, né? Escolheram porque na semana, há 15 dias atrás, na nossa última live dessa série Brilha a Sua Luz, nós falávamos sobre a coragem. E um dos elementos para se ter coragem é ter saúde intestinal. Olha só, é regular a nossa saúde intestinal. Dentre os 7 que nós apontamos na live passada, essas lives não estão ficando salvas. Então você tem que estar aqui presente ao vivo. Já convide as pessoas para vir com você na live também. Já peço para você mandar aqui por aviãozinho essa live de hoje, para quem você quer que também se nutra com o conhecimento que aqui será passado, porque esse tema, gente, saúde intestinal, é de extrema importância. Quem aqui já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Você já ouviu esse termo? De fato, o intestino é o nosso segundo cérebro e por isso
ele é um dos elementos que foi trazido na live sobre coragem. Um indivíduo que está sem saúde intestinal, muito provavelmente, também não tem saúde mental, não tem saúde emocional. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso intestino, certo? Então, já manda essa live aí para algum amigo, para algum familiar, para alguém que você quer o bem, porque teremos informações preciosas. Pessoal, saúde intestinal, quando falamos disso, né? Muita gente acredita assim, não, se eu vou ao banheiro todos os dias e eu não tenho muito refluxo, eu tenho saúde intestinal. Mas não é assim, não é assim. Se você vai ao banheiro todos os dias, mas você tem azia, você tem má digestão, você toma às vezes antiácido com muita frequência, ou se você tem que fazer uso de algum omeprazol, algum daqueles óis da vida, né? Porque tem muita gente hoje em dia que tem consumido isso e você sabe, omeprazol, pantoprazol, todas essas medicações alopáticas, elas reduzem muito a nossa absorção de vitamina B12. E vitamina B12 é muito importante para nossa saúde, para nossa energia, para nossa produção de energia através das nossas mitocôndrias. É muito importante para a formação adequada das nossas hemácias, né? Então, para transferir aí o oxigênio através do nosso sangue, a gente precisa de vitamina B12. Então, muita gente que tem deficiência de vitamina B12, inclusive eu tenho colegas psiquiatras que dizem que grande parte de alguns sintomas relacionados à depressão, quando eles vão aferir a B12 e eles veem que a B12 está baixa, tem a ver aí com essa falta, né? Então, essa depressão tem a ver com falta de vitamina B12. E muitas vezes, então, a gente não absorve B12 por conta de uma saúde intestinal comprometida, certo? Peraí, gente, que bisteca se enroscou aqui. Oh, meu Deus do céu! Pronto, desenroscou. Dona Bisteca tinha se enroscado e estava conseguindo sair da caminha. Então, gente, a vitamina B12, ela também faz parte desse nosso metabolismo energético, de uma boa saúde mental, e ela deriva da nossa saúde intestinal. Então, eu diria que cuidar do nosso intestino é a forma mais apropriada da gente cuidar do nosso organismo como um todo. Então, se você usa aí alguma medicação alopática por conta de azia, de má digestão, sua saúde digestiva não está boa. Se você precisa tomar muito antiácido, se você não vai ao banheiro todos os dias, se você tem muita produção de gases, qualquer coisa que come produz gases. Se tem o intestino tá preso, tá com o intestino mais solto, com as fezes num aspecto, sabe, muito amolecido ou até tem diarreia, sua saúde intestinal não está boa. Já anota aí para depois você dar uma olhada na escala de Bristol, que é uma escala que nós utilizamos para ver, por exemplo, o formato das fezes. Então você precisa estar lá na escala de Bristol, no meio dela. Se você está muito para cima ou muito para baixo, sua saúde intestinal não está boa, ainda que você vá ao banheiro todos os dias. Isso daí, gente, tem a ver com depressão, tem a ver com ansiedade. Na nossa série sobre coragem, que nós falamos dos 7 pontos de extrema importância para se ter coragem, e aqui o tema principal dessas séries é Brilhe Sua Luz. E para a gente poder colocar nossa potência no mundo, a gente precisa ter coragem. Vocês concordam comigo? A gente precisa ter coragem para colocar limites, a gente precisa ter coragem para poder dizer um sim que é necessário, para poder iniciar um novo projeto, para poder deixar coisas para trás, finalizar ciclos. Então, uma pessoa que não tem coragem, ela não consegue fazer a luz dela brilhar nessa existência. E a saúde intestinal impacta na nossa coragem. Foi um dos 7 elementos que nós vimos. Repito, se você não está presente nas lives, elas não estão ficando gravadas. Então se organize para toda segunda-feira de manhã você tá aqui. Eu sei que tem gente que tá toda segunda, né? E isso é muito bom. E já vem com papel e caneta na mão, porque informações preciosas são sempre passadas. Certo?
Ok, então uma vez que você identificou que a sua saúde intestinal não está boa e você sabe que isso vai impactar na tua ansiedade, na tua coragem, no teu posicionamento diante da vida, né? Você precisa corrigir isso. Segundo, estamos aqui para começar uma nova semana com o máximo da nossa potência, fazendo a nossa luz de fato brilhar. E para isso cuidaremos todos nós do nosso intestino, da nossa saúde digestiva. Qual que é o primeiro ponto que eu acredito que todos os temas que eu trago aqui tem isso como o primeiro ponto, né? Ou em alguma das etapas da elaboração daquele tema, que é presença. E a gente pode chamar presença como mindfulness. Vocês sabem o que é mindfulness? É a atenção plena no momento presente. O mindfulness, ele veio derivado do budismo. Então, o budismo, né, cultiva, dentre as parte da doutrina, eles cultivam muito o estado meditativo para você poder estar presente no aqui e no agora, sentindo o teu corpo, sentindo o ambiente em que você se encontra. E aí, aqui no Ocidente, tem um pesquisador que é chamado Jon Kabat-Zinn, que ele começou a trabalhar com veteranos de guerra. Veteranos de guerra que estavam em estresse pós-traumático. Ou seja, eles tinham passado por situações muito extremas e quando eles voltaram para os Estados Unidos, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eles voltaram para lá e eles não conseguiam ter a mente deles presente na vida. Presente aqui, ó, na situação, no dia a dia. E aí ele começou a usar essas técnicas do budismo, que é a atenção plena no momento presente, para poder auxiliar. E aí ele começou a estudar sobre isso. E ele desenvolveu, então, o mindfulness, que é esse estado meditativo de você estar presente no aqui e no agora. E para que tenhamos saúde digestiva, nós precisamos dessa presença. Então, por isso que esse... Oi, Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Por isso que essa presença... Por que essa presença é tão importante? O que liga? Por que todo mundo fala que intestino e cérebro... O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Porque nós temos um eixo que liga intestino e cérebro, né? Uma rede de neurônios. Então, é uma rede nervosa do nosso sistema nervoso que liga intestino e liga cérebro. E esse eixo que conecta é chamado de eixo vagal, nervo vago. Então, tanto o nosso cérebro, através da produção de neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelo nosso cérebro que trazem sinais para o nosso corpo inteiro, né? Então, tanto o nosso cérebro produz essas substâncias que se direcionam para o nosso intestino. Por isso que quando a gente, sei lá, né, está apaixonada. Quem aqui está apaixonada? Já esteve apaixonada? Sente um frio na barriga. Isso vem do sistema vagal, certo? Porque há essa produção nervosa que impacta aqui a nossa saúde digestiva. Ou então você está ansioso ou ansiosa com alguma situação, o intestino solta, o intestino prende. Ou dá uma azia, uma má digestão, você está se alimentando, alguma coisa acontece, recebe alguma notícia, perde o apetite logo de cara. Porque a gente tem essa ligação direta, certo? Entre cérebro e intestino. E também tem uma outra via, que é uma via contrária. Então, é uma via de mão dupla, esse sistema, né, vagal. A nossa saúde intestinal, como está o nosso intestino, vai impactar diretamente a produção desses neurotransmissores no nosso cérebro, que trazem saúde mental, saúde de alma. Por isso que impacta a nossa coragem, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, ok, cuidar do nosso cérebro, né, cuidar da nossa saúde mental, já vai impactar também numa saúde intestinal. Por isso que a presença, né, esse estado de eu tô aqui agora, eu respiro, e principalmente diante de uma refeição, não adianta ir comer com um estado de luta ou fuga. Esse sistema vagal faz parte do nosso sistema nervoso parasimpático, gente. O que é o sistema nervoso parasimpático?
é o sistema que ativa o nosso estado de relaxamento. O simpático é aquele estado de luta ou fuga. Na série sobre dopamina, sobre a construção, quando o tema foi sobre construção de ciclos virtuosos e supressão de ciclos viciosos, nós falamos muito sobre a dopamina e falamos sobre o sistema simpático e parasimpático. Certo? Então, o sistema parasimpático é esse sistema de relaxamento. E o nervo vago, então, esse sistema vagal faz parte do parasimpático. Ele só é acionado diante do relaxamento. Então, a gente precisa minimamente, né? Isso é muito ancestral. Os nossos antigos, eles faziam ali uma oração antes de se alimentar. Tudo isso é para ir se colocando num estado de presença, de conexão, para que você possa digerir o alimento de uma maneira mais apropriada. Então, se você tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, para tudo. Respira. Se coloca em presença, olha o ambiente que você tá, olha a comida que tá à sua frente. Traz beleza através dessa comida. Monta o prato, coloca a mesa de uma forma que seja gostosa, sabe? E aí, a respiração que eu sempre trago também como auxílio, que é a respiração diafragmática. Já falei isso pra vocês em várias lives. Então, a respiração diafragmática entra pelo nariz e vai lá pro baixo ventre. Você não enche tórax, você não enche aqui, ó. Você enche aqui embaixo. Vocês não estão vendo que eu tô sentada, mas enche aqui, ó. Certo? Então, tem que treinar fazer essa respiração. Mas isso tudo vai te colocando, então, nesse estado mindfulness, atenção plena no momento presente, estado de relaxamento, que é, primeiro ponto, importante para ter saúde digestiva e intestinal. Até poderia colocar aqui como tema fixado não só saúde intestinal, saúde digestiva, né? Segundo ponto, pessoal, respeitar a fome e saciedade. Quando comemos, além da nossa necessidade, né? Então, estamos já com o nosso estômago cheio e continuamos comendo, isso vai trazer malefícios para a nossa saúde digestiva e intestinal. Precisamos ter, na verdade, cerca de 20% desse estômago um pouco vazio. Então, o ideal seria comer até estar 80% saciado. É aquele negócio, comeria um pouquinho a mais, mas não come. Deixa, sabe? Também exercício. Deixa esse espaço, porque a nossa digestão do estômago, falamos sobre isso, tá, Jônica? Me lembra até no final. Então, precisamos de um espaço, porque a nossa digestão do estômago, ela é mecânica. Então, tem um movimento que o estômago faz. E se não tem espaço, é como uma bexiga muito cheia. Esse movimento vai fazer com que a água extravase para algum lugar. Por isso dá refluxo, dá azia, né? E aí também isso faz com que esse alimento não vá muito digerido para o intestino. E isso altera a nossa microbiota intestinal, que é a população bacteriana do nosso intestino. Então, respeitar a fome e saciedade. Certo? Ok, esse alimento, depois que ele foi bem mastigado, que é aí que começa a nossa digestão. Precisa mastigar bem, precisa deixar esses pedaços que são grandes em pedaços menores. Isso já vai ajudar o estômago a digerir da forma mecânica. Depois que o estômago digeriu da forma mecânica, ele faz isso através do quê? Do suco gástrico, através de enzimas digestivas também, mas principalmente através do ácido clorídrico. Então, vem um ponto super importante da nossa saúde intestinal, ter uma boa acidez estomacal. E aí, o que a galerinha faz quando tá com refluxo, azia? Dele antiácido. Totalmente errado. Errado porque dificulta a absorção da B12, que nós já falamos que também traz outros impactos, mas também dificulta a digestão de principalmente proteína. Se você não tem uma boa digestão proteica, saiba que você não está produzindo adequadamente ácido clorídrico. Tem como reverter isso, viu? Pessoal da mentoria, que tá aqui, eu já vi gente entrando que vai fazer parte da mentoria, que começamos essa semana. Se você não faz parte, hoje é o último dia de inscrição, ainda dá tempo. Pessoal da mentoria, teremos uma aula sobre saúde mental,
em que eu trago as formas de reverter, então, essa produção de ácido clorídrico através da suplementação, inclusive, tá? Então, a gente tem como avaliar isso mais de perto, mas uma das formas que eu posso trazer aqui pra vocês, que é uma forma mais genérica, né, é, por exemplo, tomar um pouco de limão antes da refeição. Se você tá vendo que não digere bem proteínas, sempre um pouco antes da refeição, toma um shotzinho de limão, meio limão espremido em pouquinha água. Ô, Jana! Que bom, Jana, que você faz parte da mentoria. Hoje já falarei com vocês. Até o final do dia, falarei com vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? E sábado temos aula ao vivo. Aula maravilhosa, maravilhosa. Se prepare. Começamos juntinhas. Então, uma das formas, limão. Só espremer ali um limão e antes da refeição, certo? Vinagre de maçã não pasteurizado é uma outra forma também. Mas existem formas mais eficientes ainda, mas que daí eu não posso trazer aqui na live, né? Porque aqui é muito genérico, certo? A gente tem que avaliar de uma forma um pouco mais particular. Outra coisa que reduz muito não reduz a acidez de uma certa forma, mas não é por não haver a produção do ácido clorídrico. É porque dilui esse ácido clorídrico. É tomar líquido junto da refeição. Refrigerante piorou, né, gente? Porque daí altera toda essa acidez estomacal. Mas refrigerante atrapalha muito. Agora, mesmo um suco natural, sem açúcar, ou até mesmo água junto do alimento, é péssimo. É péssimo, gente. Então, o ideal é tomar líquido, se você quiser, meia hora antes da refeição e esperar pelo menos meia hora depois para você tomar líquido novamente, ainda que seja água, tá? Então, não tomem líquido junto com a refeição, para não reduzir essa acidez estomacal. Depois, deixa eu ver, Sarita, Bruna, quando o organismo não absorve bem o ferro, pode ser algo no intestino? Sim, com certeza. E aí vem outra coisa, pessoal. Muita gente gasta horrores com suplementação. Horrores. E não está absorvendo. Entendeu? Então não adianta você ficar aqui, ó, pescando diquinha em rede social e na internet. Pesca o negócio do Reels, pesca o suplemento que fulano de tal tá indicando, outro suplemento. Se você não tem uma condução apropriada disso. E aí você pode estar jogando dinheiro no lixo. E aí é o que eu falei na outra live. Tá fazendo cocô caro. Tá? Cocô tá caro. Se não tem saúde intestinal. Então pode ter a ver sim, tá? Precisa suplementar sempre. Não é a única via, mas pode ter a ver. Tem que olhar também como é o seu ciclo menstrual, né, Sarita? Às vezes tá... Tem uma menstruação que realmente é com um fluxo muito intenso e daí... acaba que pode haver necessidade da suplementação sempre. Mas olha para a sua saúde intestinal, olhando para aqueles critérios que eu falei no início da live. Se não está bem, já pega todas essas estratégias aqui e coloca em prática. Certo? Ok, então HCl, importante, né? Ácido clorídrico. Precisa estar em dia, reduzir ou evitar, né? Restringir mesmo o líquido durante a refeição e ter essas estratégias de aumentar um pouco a acidez previamente, certo? Depois a gente vai para proteína. Pouca gente fala disso. Você vê que eu tô deixando aquilo que é muito típico para a saúde intestinal, fibra, água, probiótico, tô deixando por último. Porque eu tô falando de coisa que pouca gente fala. Pouca gente fala. Sempre falo, sinta-se privilegiado de estar aqui recebendo essa informação. Porque pouca gente fala. Gente, isso aqui, ó, tô dando de mão beijada pra vocês. Isso aqui é fruto de muitos anos de estudo, de prática clínica. Tá aqui de graça na tua mão. Pra você fazer brilhar a tua luz. Então, coloque em prática, criatura. Coloque em prática. Proteína. Precisamos ter um bom aporte proteico para ter saúde intestinal. E aí... tem gente que come proteína demais e aí não tá digerindo bem essa proteína, precisa melhorar a acidez estomacal ou então até reduzir um pouco o consumo de proteína. Mas tem gente, principalmente mulheres, comem proteína de menos. Tem um cálculo específico que também quando nos processos de consultoria individual
E da mentoria eu falo mais, né, desses pormenores, tem um cálculo específico para ver quanto de proteína a gente tem que consumir por dia. Mas já olha aí, se você tem boas fontes proteicas na tua dieta. De manhã, na hora do almoço, no jantar, principalmente nas principais refeições, né? Fonte proteica, gente, ovos, carne, peixe, frango. E aí, vou dar aqui, ó, uma estratégia pontual. Colágeno é uma excelente proteína para o nosso intestino. Beleza? Colágeno. Pode ser na forma de suplementação. Sempre indico nos meus stories um colágeno sem sabor da Medicinal, farmácia de manipulação daqui de Maringá. Eles entregam para todo o Brasil. Eu adoro o colágeno deles porque é sem sabor. Então tem muito colágeno que a galera, sabe, indica por aí, que tem um monte de corante, aromatizante. É doce. Eu já experimentei cada colágeno que é impossível da gente consumir. E altera até o nosso paladar, não é legal. Esse colágeno, preferencialmente, então, gente, escolha um colágeno sem sabor. E aí, vocês podem misturar isso em várias coisas. Eu misturo, por exemplo, no iogurte natural. Fica uma delícia. Podem bater com fruta, né? Fazer tipo uma vitamina. É bem gostoso mesmo. E o colágeno, muita gente fala para saúde articular ou saúde de pele, né? Rejuvenescimento. Saibam que o colágeno é excelente para a saúde intestinal. Não vou falar os pormenores, mas nós temos no nosso intestino uma união das células intestinais, né? Na nossa mucosa intestinal. O que acontece é que essa união pode não estar adequada na falta de saúde intestinal e formam-se gaps, buracos. É uma condição que dentro da medicina nós chamamos de leak gut, que é o intestino altamente permeável, intestino hiperpermeável. Isso é péssimo, porque muita coisa, toxina, molécula que ainda não foi digerida da forma adequada, tá indo para dentro da corrente sanguínea. Fica uma peneira assim, ó, buracão, qualquer coisa passa para dentro. E o que devia estar indo não vai para dentro, é eliminado via as fezes, vira uma bagunça. Então, para corrigir esse leak gut, esse intestino hiperpermeável, precisamos ter uma boa oferta proteica na nossa alimentação. Quem é vegetariano ou vegano, leguminosas são boas fontes proteicas, mas muito provavelmente você precisa suplementar, tá? Tem proteína da ervilha, tem proteína do arroz, proteína da semente de abóbora, tem proteínas na forma de suplemento, então eu indico a suplementação para você que é vegano, vegetariano, e para você que não é também, muitas vezes, é interessante ter uma suplementação. Algumas vezes, né? Então tenha bom aporte proteico, ok? E aí a gente começa a ir para aquilo que é um pouco mais convencional, fibras. Só que também não o excesso delas, porque muita gente fala assim, né? Não, come fibra, intestino não tá bom? Dele fibra, dele fibra. E agora a gente tá tendo uma condição, claro, por conta do estresse que todo mundo tem se submetido em tempos contemporâneos, né? Falta de presença, tá todo mundo desconectado, todo mundo no estado de luto ou fuga. Lembra? Saúde intestinal precisa necessariamente do sistema parasimpático, que é o estado de relaxamento acionado. Como pouca gente está nesse estado de relaxamento hoje em dia, tá muita gente tendo uma digestão, uma saúde intestinal péssima. E aí, por conta disso, elas procuram o quê? Fibras. Não, preciso comer mais fibra, comer mais fibra. Aí começam a ter muito crescimento bacteriano. Aí outra condição clínica muito contemporânea, chamada de SIBO. Quem aqui já ouviu falar? Super crescimento bacteriano no nosso intestino. SIBO é porque vem do nome em inglês, certo? Então, SIBO é super crescimento bacteriano intestinal. Por conta do excesso de fibra, muitas vezes. O excesso de fibra ou o excesso de açúcares, né? Também traz o aumento de leveduras, de fungos. Mulher, se você, mulher, tem candidíase, principalmente candidíase de repetição, saiba que a sua saúde intestinal não está boa. Você está com fungo e levedura também no teu intestino. Por isso, está tendo um aumento, né, da cândida no ambiente vaginal. Então, precisa primeiro, para corrigir saúde também feminina, né, você precisa corrigir o teu intestino, certo?
Aí fibra tem que ter também numa quantidade adequada. Então não precisa ficar colocando assim, ó, aveia demais, suplementando muita fibra, muita semente. Isso não é legal. Vai aumentar a produção de gases, vai dar um pouco uma sensação de nós chamamos de, sabe, empachamento, assim, quando você come já se sente saciado rápido. Parece que não tá digerindo muito bem esse alimento. Pode ser excesso de fibra. Então, fibra, gente, a melhor forma de trazer fibra através da dieta não é nem suplementando, é comendo vegetais, é comendo casca de fruta, não tirando casca, comendo salada. É na forma que tá aí nos alimentos, não precisa ficar trazendo muita coisa de fora, não. E aí, trazer sementes, chia, linhaça, isso pode ser interessante, mas também não em grande quantidade, certo? Traga ali, ó, 2 colheres de sopa ao dia já é mais do que o suficiente. Não exagere na quantidade de fibras. Os últimos artigos, tem um artigo, uma revisão sistemática que eu li, que eu acho que ela é desse ano ou do ano passado, que ela traz a comparação, né, entre indivíduos que consomem muita fibra e a comparação dos indivíduos que consomem fermentados. E traz como conclusão do artigo que, de fato, o aumento dos fermentados é mais eficiente para a nossa saúde intestinal do que esse aumento de fibra, justamente por isso que eu falei, né? Por esse motivo. Porque a fibra, ela é fonte de energia para a bactéria. E aí pode estar fazendo com que haja muita bactéria, mas sem grande variedade de bactéria. Então, se você já tem determinadas bactérias no seu intestino, bactérias que são boas, bactérias que são ruins, e você está comendo muita fibra sem ter uma boa variedade de bactéria, você está fazendo crescer demais essas bactérias, que você está dando alimento para elas. E aí que entra algo que pouca gente faz, que é trazer probióticos na alimentação. Probióticos. Não é Yakult não, viu, galera? Yakult só tem uma cepa de bactéria, só um tipo de bactéria, e nem é tão importante assim. Então a gente precisa de variedade, não é grande quantidade. A gente precisa também de boa quantidade, mas também variedade de bactéria no nosso ambiente intestinal. Então, trazer probióticos, você pode suplementar probiótico. Hoje já tem exames, inclusive, para ver como que tá a sua microbiota intestinal. É um exame que é feito com as fezes. Você não precisa fazer isso. Olha como é que tá seu intestino e já vê, não tá bem, tá com muitos gases, com todos aqueles sintomas que a gente falou no início. Corrige. Então, traz isso que a gente foi falando até aqui e traga fermentados para tua alimentação. Bruna, e se eu não quiser suplementar probiótico? É o fermentado. Você pode suplementar, tem probióticos manipulados. Pelo menos, gente, um bom probiótico tem pelo menos aí 5 tipos de bactérias diferentes. Entre elas, lactobacillus e bifidobactéria. São 2 tipos muito importantes para o nosso intestino, tá? Então, precisa ter pelo menos 5 cepas, 5 tipos diferentes de bactérias para ser um bom probiótico. Pode então manipular, ou tem alguns já prontos para se comprar em loja de suplemento alimentar, até farmácia e tudo mais. Mas, pessoal, fermentados e iogurte natural foi a receita que eu ensinei no programa, inclusive, da Ju na semana passada. Você que esteve lá presente no YouTube e assistiu o programa da Ju já aprendeu a fazer um excelente fermentado, que é com leite. Bruna, leite faz mal? Faz se você não digere bem. Parem com terrorismo nutricional. Não é todo mundo que tem que tirar leite da dieta. Não é todo mundo que tem que tirar glúten da dieta. Pelo amor de Deus, gente, não entrem nesse modismo. Não entrem. Cultivem a autoobservação. Não vão assim com a manada, porque os outros estão dizendo eu tiro. Não é assim. Observem como é que o glúten é digerido por mim. Como é que o derivado de leite é digerido por mim. Já disse isso outras vezes. O glúten e a caseína, que é a proteína do leite, né? O glúten é a proteína do trigo e de outros cereais. A caseína é a proteína do leite. A lactose, que muita gente tem intolerância, é o carboidrato, é o açúcar desse leite. Eles são de difícil digestão. Então, se você não está num momento de vida que é muito legal, lembra? Cérebro impacta intestino. Pode ser que você não esteja digerindo muito bem esses alimentos. E aí, talvez você precise restringir por um tempo. Mas isso não significa que você, nossa,
é alérgico a isso. Não necessariamente. Agora, claro, você tem uma doença celíaca, aí é algo mais sério, né? Já é diagnosticado. Você tem uma sensibilidade ao glúten que já é diagnosticada. Mas você precisa ver como que tá a sua saúde mental também. Porque muitas vezes corrigir saúde mental, que é o que eu faço em todos os tratamentos, tanto na consultoria individual quanto na mentoria, corrigiu, trouxe autoconhecimento, fez a tua luz brilhar, tá aqui bem ancorado, saúde digestiva melhora. Você começa a digerir melhor os alimentos. Isso é assim, ó, é certo, é claro como o céu de Maringá no dia de hoje, sem nenhuma nuvem no céu, sem nenhuma nuvem, tá? O sol tá brilhando. Pode nem ser intolerância, é uma intolerância que, ó, é momentânea. É uma intolerância que ela não é, ela é aguda, ela é momentânea. Às vezes pelo momento de vida em que você está. Então tem que ter autoconhecimento, galera. E aí, já falei isso e eu sempre trago isso. Ok, são de difícil digestão esses elementos? São de difícil digestão. E aí o que você tem que fazer? Restringe por um tempo, mas começa a testar os fermentados naturalmente. Então, um pão de fermentação natural, ao invés de comer uma massa que não passou pelo processo de fermentação, experimenta um pão de fermentação natural ou de fermentação lenta. Você vai ver que a digestão vai ficar bem melhor. Por exemplo, não tolero bem o leite. Vai pro iogurte que eu ensinei lá no programa da Ju. Programa da Ju, eu ensinei o iogurte natural. Você deixa fermentar, você faz na sua casa, gente, barato, super nutritivo, fácil de ser digerido. Inclusive no programa, vejam só, eu estava com uma senhora de 87 anos de idade e antes de entrar no programa ela falou, eu não vou poder comer, né, porque sua receita vai iogurte e eu tenho intolerância. Conversando com ela, fui perguntando, e aí, mas quando você come isso, aquilo? Ela foi falando assim, não, eu tenho intolerância quando é um creme de leite, um leite, né, algo mais assim. Eu falei assim, ok. Ela falou assim, mas tem um leite que eu tomo, que é lá direto de um produtor, já experimentei um pouquinho, não me faz mal. Aí você vai vendo, que é o industrializado, é o derivado de leite industrializado que ela não tolerava bem. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, confia em mim. Pode comer esse iogurte, porque é com leite de qualidade, foi fermentado, você não vai passar mal. E ela falava que ela falou pra mim que ela vai pro hospital quando ela come. Eu falei, confia em mim. Ela comeu e eu peguei o WhatsApp dela, né? Até o final do dia eu mandei, e aí? Foi tudo certo? E ela falou assim, Bruna, não senti absolutamente nada. Nada. Então vejam, é ignorância, pessoal. É ignorância. Achar que tem que tirar isso da dieta. É porque também tem muita gente que tá compartilhando informação que não é adequada. Não é adequada. Por isso tem que realmente ter cuidado com onde é que vocês estão captando essa informação. Filtrem um pouco. Trabalhem o autoconhecimento de vocês. E aí vão fazendo essas adaptações, certo? Então, um iogurte de qualidade é uma boa fonte de probiótico. Um iogurte natural. Kefir, kombucha. O kefir, inclusive, dá pra fazer com leite, dá pra fazer com água. Agora, viu que até um fermentado naturalmente não tá legal? Ok, às vezes, então, pare de consumir, né, o leite, vá pra outro tipo de fermentado, vá pra um kombucha, kefir de água. Corrija aí esse ambiente intestinal, coloque todas as técnicas que eu tô ensinando aqui, todas as ferramentas, e depois teste de novo, em pequenas quantidades. Você vai ver que sua digestão vai ter melhorado. Beleza? Então, probiótico. É isso que os artigos mais recentes trazem. Precisa ter fermentado para ter saúde intestinal. Mais ainda do que fibra. É mais importante ainda. Quantas estratégias foram passadas, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estratégias. Quem aqui anotou as 6 e vai listar? Sempre tem, né? As CDFs. Sempre tem quem anota tudo e coloca. Então coloca aí, ó, pra quem foi chegando depois e não pegou as 6 estratégias. Resuminho das 6 estratégias. Sarita, eu tirei o glúten, o leite, porque tenho endometriose. Ajudou bastante, mas como de vez em quando. Vamos lá, Sarita. Sabia que endometriose a gente tem um aumento do estrógeno?
né? É uma predominância estrogênica que se estabelece na endometriose também. Endometriose aqui seria um tema para outra live, é bem complexo, tem vários fatores envolvidos, mas a gente tem uma predominância estrogênica. Aí a gente entra naquela pergunta, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque parte dessa predominância estrogênica também se dá por uma saúde intestinal que não está adequada. Então, bacana, tira o glúten, o leite, mas não, você vai ver uma melhora, porque você diminuiu a inflamação. Mas não necessariamente porque o glúten e o leite estão inflamando você, é porque o seu ambiente intestinal não está adequado, você não está digerindo muito bem esse glúten e esse leite. E aí olha o que acontece também, esse glúten e esse leite não estão sendo bem digeridos, muitas vezes essa caseína, que é uma proteína muito complexa, e esse glúten, que é uma proteína complexa, entram para a corrente sanguínea. E aí aumenta a inflamação. Ainda está estranho, não foi digerido da maneira adequada. Então tire momentaneamente, corrija o seu intestino, Sarita. Isso é importantíssimo para endometriose. E foi você que falou também do ferro, não foi? Foi você que falou do ferro? Foi. Isso aí. Então, ó, corrija o teu intestino com as técnicas que eu ensinei hoje. Você tá na mentoria ASA, se não tiver, vem pra mentoria, mulher. Vem pra mentoria, hoje é o último dia de inscrição. A gente vai corrigir isso tudo. Endometriose, olha só, por que tem predominância estrogênica? Nós reabsorvemos estrogênio através do nosso intestino também. Só que parte desse estrogênio tinha que estar indo embora via fezes. Se a sua saúde intestinal não está boa, você está reabsorvendo esse estrogênio. Isso é péssimo para endometriose também, tá? Vem pra mentoria, Sarita, eu tô te esperando. Fala lá com a minha equipe. Tô te esperando. Temos aula ao vivo no sábado. Bruna, esse colágeno que você mencionou, ele pode contar como a proteína da refeição? Como no café da manhã, por exemplo? Pode, Priscila. Tem vários tipos de colágeno, tá? O colágeno que é mais adequado para contar como fonte proteica é o colágeno chamado Body Balance, tá? Tem o colágeno Verisol, tem o colágeno tipo 2, tem o colágeno Verisol, tem o colágeno Body Balance, tem o colágeno hidrolisado, convencional. O Body Balance é o mais adequado, mas de uma forma geral, porque ele é mais completo. Agora, de uma forma geral, sim, todos podem contar, tá? Eu uso o Verisol, eu uso muito, e o Body Balance. E aí, ó, algo maravilhoso para um café da manhã, que inclusive acredito que será meu café da manhã hoje. Ó, um café maravilhoso para saúde intestinal. Iogurte natural, com leite de qualidade, bem fermentado, já tá trazendo probiótico, você completa, já tem proteína do leite, mas você completa ainda com 10 gramas mais ou menos de colágeno sem sabor. Vem com algumas sementes, uma fruta. Gente, você tá começando o teu dia assim, ó. Corpo aplaude. Probiótico, proteína, fibra, antioxidante. Maravilhoso. Coloca uma canelinha do Ceilão ainda lá, que traz ainda regulação glicêmica, mais anti-inflamatório. Perfeito. Pode ser pro fim da tarde também, um bom lanche da tarde. Sempre que eu estou com o emocional abalado, tudo que como dá azia e parece que tudo pesa no estômago. Exatamente. E aí, para essa questão mental, claro que daí temos que nos aprofundar nisso. Gente, na mentoria tem 2 aulas sobre saúde mental, tá? 2 aulas sobre nutrição mental. Então aqui, obviamente que eu não me aprofundo muito, não tem como me aprofundar. Mas, para essa questão do impacto da mente, que impacta o cérebro, porque mente não é cérebro, mente é alma. Mente e alma é a mesma coisa. Mas a mente impacta o nosso cérebro, que impacta o nosso intestino. E aí, para isso, presença, respiração diafragmática, mastigar bem o alimento. Beleza? Isso daí é o que é mais importante do que eu trouxe hoje na live. Mas claro que existem outras estratégias. Qual que é a explicação? Porque perdemos a fome na angústia. Vou tentar explicar isso de uma forma bem simples, tá? Gente, o apetite, diante da visão integrativa, o apetite, ele tem a ver
O apetite ele tem a ver com o nosso apetite pela vida. Com a nossa vontade de estar aqui fazendo a nossa luz brilhar. Com a nossa compreensão de que a vida ela existe para ser vivida. E ela traz muitas coisas boas, ela traz oportunidades, mas ela traz também desafios. Desafios que precisam ser superados. Não são desafios que vêm para que a nossa vida seja bloqueada, para que a nossa manifestação do nosso potencial seja bloqueado. Certo? Só que para isso, a gente precisa encarar a vida com essa coragem que eu trouxe na live passada. A gente precisa saber que precisamos encerrar ciclos, precisamos nos abrir para novos ciclos. A gente precisa ter fome de viver. A gente precisa ter vontade de viver. Isso tudo é algo que acontece no nosso espírito e na nossa alma. Por isso que é nutrição holística. Impossível falar sobre saúde física sem falar sobre alma e espírito, sem falar sobre mente. Impossível. E você sabe disso. Tudo impacta. E aí, o que acontece? Se o teu espírito, ele não está bem ancorado no aqui e agora, ele não está reconhecendo, você não fez... O tema da nossa live passada foi sobre coragem, a gente falou sobre ressignificar a nossa história, né? A gente falou sobre nos colocarmos, isso daí tem a ver com autoimagem. Gente, não dá pra fazer o fechamento de tudo nessas lives, mas tem a ver com autoimagem, tem a ver com você ter valores bem definidos, o que eu quero da minha vida. Se conectar a isso e ir pra cima, com coragem, com força, com potência. Isso é a vida, isso é a vida. E aí, se diante dos obstáculos, dos desafios, você perde essa visão da vida, o teu espírito, de certa forma, ele sai um pouco do corpo físico. Ele se desloca um pouco. Você não está aqui presente. Isso daí é a inconsciência. Isso acontece quando a gente consome álcool, quando a gente consome açúcar em excesso também. Algumas coisas alguns hábitos alimentares também nos ocasionam isso. Mas isso que eu falo que é o estado simpático, que é o estado de luta ou fuga, nada mais é do que esse afastamento do nosso eu, do nosso espírito e da nossa alma. Quando a gente está afastado, a gente perde também o apetite pela vida. A gente perde o apetite. Mas, em termos da ciência cartesiana, o que acontece é exatamente isso. É o sistema simpático que está sendo acionado, né? Então, você está produzindo neurotransmissores, o teu hipotálamo vai sinalizar a tua pituitária, que vai sinalizar as tuas adrenais, que são glândulas que ficam em cima do rim, vai produzir adrenalina e cortisol, você está pronto para lutar ou para fugir. Você não está pronto para comer. Aí perde o apetite. Body, gente, body de corpo, em inglês. B-O-D-Y. Tá? B-O-D-Y. Body balance. É um tipo que está presente em algumas marcas comerciais e também na manipulação. Então, quando você pega uma marca qualquer que tá lá vendendo um colágeno, você tem que ir na lista de ingredientes e ler os tipos de colágeno. O mais barato, o mais comum é o colágeno hidrolisado, tá? Mas não é o melhor. Não é tão ruim, mas também não é o melhor. Ah, sabe outra coisa? Que legal que eu lembrei disso. Outra coisa que é excelente, riquíssimo em colágeno, não precisa nem suplementar, pessoal. Como um colágeno através da alimentação. Sabe o que tem muito colágeno? Mocotó. Quem aqui gosta de mocotó? Quem aqui gosta de mocotó? Quem não gosta, aprende a gostar. Aprende a gostar que faz bem pra saúde. Sabe quando a gente come também caldo de peixe? Caldo de peixe que normalmente é feito com as... Sabe as sobras do peixe? Eles tiram as barbatanas, cabeça e deixa fervendo aquilo, né? Forma um colágeno. Depois que a gente põe na geladeira, não parece uma gelatina? Algumas coisas, aquilo é colágeno. O mocotó tem isso, caldo de peixe tem isso. E aí você pode fazer caldo de ossos, tem, né? Então você pode fazer... Ah, pé de galinha. Gente, eu faço isso pra bisteca. Cozinho o pé de galinha, né? Depois trituro tudo, coloco açafrão, gengibre e eu faço quadradinhos assim, ó, de gelatina pra saúde intestinal dela.
Inclusive, ela ficou doente, quase morreu em julho. E foi com açafrão, foi com gengibre, foi com colágeno que eu curei a bisteca. Porque a saúde dos animais também começa pelo intestino. Tendão de boi, exatamente. Exatamente. Então, tudo isso. Façam aí, ó, mocotó, tudo isso daí, maravilhoso. Pé de galinha, come pé de galinha. Não me descarta o bendito do pé de galinha. Vai ali, rói o pé de galinha, manda ver, que é maravilhoso para nossa saúde intestinal. Então, não precisa nem suplementar, viu? Certo, pessoal? Com isso, finalizamos, então, a nossa live de hoje. Ninguém escreveu todas as etapas, hein? Quero uma consulta, muito obrigada. Sarita, vai ser um prazer te atender. Um prazer. Mas olha, a mentoria também... As turmas, gente, vale a pena ressaltar isso. A mentoria tá finalizando as inscrições hoje e as turmas, elas são pequenas, tá? São aulas que trazem conhecimentos, assim, que eu demorei 10 anos, assim, estudando, né? Mas há cerca de 8 anos eu venho me aprofundando nesses temas que realmente são de saúde integrativa. Não é coisa fácil de se encontrar por aí, não é. É um valor absurdo. Eu viajei para muitos lugares do mundo para aprender o que eu ensino na mentoria. E são turmas pequenas porque eu dou suporte pessoalmente pelo WhatsApp, tá? Então eu dou suporte pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Então qualquer dúvida que se tenha, realmente eu tô ali para sanar essa dúvida. Ficaremos juntas por 3 meses. Primeira aula do grupo é esse sábado. Tem até hoje para se inscrever. Quem estiver assistindo hoje, vamos lá, ó. Quem estiver assistindo hoje, peça lá, deem um print. Também vou pedir isso. Deem um print, compartilhem na rede social de vocês para trazer mais pessoas para essas lives. É uma forma de vocês retribuírem esse conhecimento que eu dou gratuito e valioso para vocês, viu? Então, ó, printem, compartilhem com seus amigos, divulguem essas lives. Divulguem. E também, quem está na live de hoje, peçam para Maria lá no WhatsApp desconto para se inscrever nesse último dia da inscrição. Vocês vão ganhar. Vão ganhar desconto para se inscrever. Dá tempo. Hoje até 11h59 ainda estamos com as inscrições abertas. Como faz o quê, Verinha? Para se inscrever na mentoria, no link aqui no link da bio, tem um link. Isso, no link da bio, clica ali que você vai direto pro WhatsApp, conversa com a Maria, que ela te passa as maiores informações. Só responder um formulário de aplicação. O formulário de aplicação é porque todo mundo que compõe a mentoria precisa estar buscando a mesma coisa. Então, a mentoria é maravilhosa, mas você tem que querer aquilo que a mentoria tem para oferecer, que daí um auxilia o outro. Beleza? Entrou atrasada, perdeu as primeiras dicas. Teria anotado com certeza. Então vamos lá, gente. Revisitando as dicas, tá? Pra você que chegou atrasado, já que ninguém escreveu. Revisitando. Mindfulness, presença, que envolve respirar, mastigar bem o alimento, respiração diafragmática, tudo isso. Te colocar no estado do aqui e do agora. Primeira estratégia. Respeitar a fome e saciedade, comer até 80% desse estômago cheio. Não ultrapassar isso, não ficar comendo sem estar com fome. Isso faz muito mal para a tua saúde digestiva e intestinal e, por consequência, vocês já viram. Impacta o corpo como um todo, inclusive a alma e o espírito, né? Ter uma boa acidez estomacal, uma boa produção de ácido clorídrico. Então, boa acidez estomacal. Como que você faz isso? Tirando o líquido das refeições e trazendo acidez estomacal. Não dá para eu trazer tudo aqui na live. Tem várias vias de fazer isso, mas uma das que eu trouxe é trazer limão antes das refeições e principalmente tirar líquido, certo? Ter uma boa oferta de proteína nas principais refeições. Então, consumir quantidades adequadas de proteína. E eu trouxe o colágeno como sendo uma proteína muito importante para a nossa saúde intestinal, que melhora o leaky gut, que é esse intestino hiperpermeável. Colágeno, então, pode vir aí através de pé de galinha, caldo de ossos, caldo de peixe, mocotó. E aí, na hora que vai fazer isso, gente, já põe antioxidante junto, anti-inflamatório e por aí vai, que isso também traz uma boa saúde intestinal. Bom aporte de fibra, mas não em excesso. Não tem excesso de fibra, mas tenha bom aporte de fibra através de sementes, 2 colheres de sopa ao dia, vegetais,
fibras, né, que vem das hortaliças, das frutas, das verduras, dos legumes. E probióticos, consuma fermentados. Fermentados. Se não tem o hábito de consumir todos os dias fermentado, vá para o probiótico manipulado. Restrinja aquilo que de fato você não digere bem, mas restrinja por um tempo determinado até você corrigir a tua saúde intestinal, certo? Porque depois que corrigiu a saúde intestinal, caso você não tenha realmente uma alteração genética, um problema com glúten e leite, por exemplo, não há necessidade de ficar tirando isso. É só escolher boas fontes. Fontes realmente que não sejam industrializadas, que venham de uma fermentação natural. Fechou? Então essas foram as principais estratégias. Pessoal, nos vemos segunda. Segunda que vem, tô eu aqui de novo. Segunda que vem também não poderei estar com vocês porque estarei viajando. Mas tem uma boa notícia. Estamos nos aproximando do quê? Vocês sabem do que a gente está se aproximando? Do Advento. Quem aqui já... Gente, essas séries que vêm das festas cristãs. Esse ano temos o Advento, começo do ano, daí depois tem também Quaresma, Páscoa. São fenomenais. Se você nunca participou, participe. Inclusive, dentro da mentoria, quem entra na mentoria também tem acesso às séries da Semana Santa desse ano. Todas as séries, que ficam gravadas lá dentro. E aí, vejam só, Advento teremos. Então, todo domingo estaremos juntos e juntas durante o Advento. Então, segunda que vem não estaremos juntos, mas estaremos no Advento todo domingo, trazendo, gente, o caminho dessa chegada de Jesus, o que isso impacta na nossa alma, no nosso espírito. Gente, a série de lives do Advento é todo domingo você tem um encontro marcado comigo, hein? Começou o Advento todo domingo, são 5 domingos esperando Jesus nascer, gente, no nosso coração, na nossa alma. Todo ano nós preparamos o terreno nessa época do Advento, para que essa força de Cristo esteja na nossa vida. E isso é tão importante para fazer a nossa luz brilhar. Que a luz que brilha, gente, através de nós, não é nossa, é a luz de Deus, é a luz de Jesus, é a luz de Cristo. Então o Advento é também para essa nossa luz brilhar. Então se prepara aí, hein? Começou o Advento, todo domingo estaremos juntos. E aí é no domingo, né? No domingo que estaremos juntos. Beleza? Então seguimos aí, segunda-feira que vem não teremos live, mas seguimos juntos, né? Como sempre. Espero você pra mentoria, você que ainda não se inscreveu até final do dia, dá tempo ainda. Tá bom? O link tá lá na bio. Beijo grande, fiquem com Deus. Uma linda semana pra todos.